Olá para você ligado na Arcos do Bem. Eu sou Zeina Pusseimelen. Eu sou a Giovana Matos. E para quem não nos conhece, nós somos a Arcos do Bem, uma campanha universitária que tem como objetivo divulgar o lindo trabalho da Casa Ronald McDonald Brasil, uma organização sem fins lucrativos que auxilia na saúde e qualidade de vida de milhares de adolescentes e crianças com câncer. E também eles auxiliam nos seus familiares. Hoje estamos com uma presença mais do que especial. Ana Clara Assunção, assistente social da Casa Ronald McDonald de Itaquera. Seja muito bem-vinda, Ana. Você poderia falar um pouco para a gente sobre como foi sua trajetória profissional até chegar na Casa Ronald McDonald? Perfeito, eu sou formada em serviço social, atualmente também sou pós-graduada em gestão de saúde pública, com ênfase em saúde da família. Faço também uma pós-graduação em ciências sociais, então eu tinha acabado de sair da faculdade e tive esse primeiro encontro aí com a Casa Ronald McDonald de Itaquera. Então foi um conhecimento bem gradual, né? Um novo olhar aí para a oncologia pediátrica e vem sendo, né? Todo dia a gente se redescobre enquanto profissional dentro de um serviço como este. E quando você entrou na Casa Itaquera, como foi o seu processo de se familiarizar com a casa de habitação? Isso, como eu informei, eu era recém-formada, né, então eu nunca tinha nem conhecido a oncologia pediátrica, então quando eu entrei na casa de apoio e tive contato, né, foi de fato bem impactante, mas também muito grandioso na questão de todo dia aprender no cotidiano, porque nós viabilizamos direito, né, ofertamos condições de qualidade para que essas famílias sigam no tratamento, né? E tenham qualidade aí também na questão do tratamento, foi muito importante. Nossa, deve ter sido difícil, né? Tudo muito novo, você nova. Isso mesmo, foi difícil. Eu sempre falo, né? Tudo que é novo, de fato, assusta, mas a gente tem que ir dando um passo de cada vez, e na casa de apoio também não é diferente. Todo dia são histórias diferentes, famílias diferentes, e a gente também, ao decorrer do tempo, fica diferente. Qual a importância da assistente social nesse momento para as famílias e para o paciente? Perfeito, eu acho que é de grande importância um assistente social num serviço como este, porque como eu informei, nós viabilizamos direito, né? Nós fazemos com que essas famílias acessem, de fato, benefícios que vão ajudar e contribuir no tratamento, né? E no decorrer do tratamento, nós somos a rede de apoio dessas famílias, então tudo que eles precisam, enquanto assistente social, a gente consegue efetuar. Ah, sim. E quando uma família ela sabe do instituto e ela quer participar, ela precisa de ajuda, como que ela consegue entrar nesse contato com vocês? E quais os maiores problemas que você acha que a maioria das famílias enfrentam? Ok, para a família ficar hospedada na Casa Ronald de Itaquera, primeiramente ela tem que passar no nosso hospital de referência, né? E no hospital de referência eles verificam se essa família tem ou não condições, né? De dar prosseguimento se tiver uma hospedagem. Então, as famílias que ficam com a gente não teriam como dar prosseguimento no tratamento sem uma hospedagem gratuita. Então, a vaga é solicitada para a gente, essa família é admitida na casa de apoio conosco. E fica durante todo o período de tratamento, não importa a quantidade de tempo, tá? Isso é importante dizer também. Então, durante o tratamento, eles vão ficar conosco. E a grande dificuldade que essas famílias encontram é a dificuldade financeira, né? Essas famílias estão em vulnerabilidade social. Então, geralmente é apenas um salário para uma família de 5, 6 pessoas. E geralmente, se essa mãe, ela vem ficar com essa criança, né? Então, quem que vai prover o restante da família? Então, a gente encontra ali no cotidiano diversas questões sociais que a gente também tem que trabalhar para que essa criança depois volte para o seu lar e também tenha uma vida de qualidade, que é importante também. Qual a parte mais desafiadora para você, como assistente social da Casa de Itaquera? Acho que a parte mais desafiadora é lembrar que não só porque são famílias que são iguais, né? Cada família ali tem a sua cultura, veio de lares diferentes e a gente tem que atender cada um conforme a sua demanda que é apresentada ali também e entregar para eles o que de fato eles necessitam, que é importante também. E quando eu digo assegurar direitos, é de fato eles terem não só uma saúde de qualidade, mas hospedagem de qualidade, alimentação de qualidade, o tratamento, porque isso tudo impacta de fato no bem-estar dessa criança e adolescente que está em tratamento oncológico. A gente viu um pouquinho, né, quando nós fomos fazer o tour,
e a gente achou muito incrível toda a estrutura da casa de Itaquera. E a gente queria saber um pouco como é, além do que a gente viu, como é a rotina da criança, do adolescente e da família que está na casa Itaquera. Perfeito. O cotidiano lá é bem agitado. No período da manhã, a grande maioria ele está em tratamento, né? Mas a partir do período da tarde, eles já retornaram para a casa de apoio. E aí a gente tem bastante coisa lúdica, a gente tem oficina. Nós temos atualmente uma arte terapeuta que oferece diversas oficinas, não só para as crianças e os adolescentes, mas também para as acompanhantes. Então, oficina para as acompanhantes, né? A gente tem oficina de corte e costura, pano de prato, para as crianças massinha, pintura. Nós temos também uma psicóloga na casa de apoio para as acompanhantes, então nós temos rodas de conversas terapêuticas, que inclusive eu faço parte também. Então a gente traz diversos assuntos e temas da atualidade para conversar com elas. Nosso foco maior, claro, que quando elas voltem para o território delas, elas também voltem aí pensando no futuro, que é importante também. E nós temos também grupos que vão fazer ações lúdicas, recreativas com as crianças. Então o nosso cotidiano ele é bem agitado. É bem agitado mesmo, porque eu lembro quando a gente foi, tinha uma criancinha específica que era Páscoa, Isso. então ele estava com a maquiagem de coelhinho, meu Deus, ele era muito bonitinho, e eles ficam agitados, né? Você acha que, se você vê por fora, você acha que vai ser um ambiente mais pesado, enfim, mais triste, mas quando a gente foi, eu vi, era cheio de energia e mesmo eles estando na situação que eles estão, infelizmente, eles não perdem essa alegria pela vida, é totalmente ao contrário, né? É isso mesmo, eles que dão forças não só para famílias deles, né, para os acompanhantes, mas também para a gente. Eu sempre falo que quando a gente pensa em oncologia pediátrica, as pessoas pensam mesmo, né? Nossa, que tristeza, enfim. De fato é difícil, fácil não é, né? A gente está falando de uma doença que é muito, enfim, é importante, perigosa, né? Nesse sentido. Mas as crianças, elas têm um olhar que é só delas e que se a gente entra nesse olhar, a gente também entende o porquê da felicidade deles. Então, as nossas crianças são muito felizes, a gente tenta sempre fugir daquele ambiente de fato hospitalar, né? Que ali, de fato, é o tratamento. Na casa de apoio, é a casa delas. A gente fala que é a casa longe de casa. Então, na casa delas, elas são felizes, elas têm uma cama para descansar, ela tem amiguinho para correr, elas brincam, né? Elas pedem presentes. E é de fato que qualquer pessoa que vai visitar encontra ali. É uma criança correndo, a outra ganhando alguma coisa, né? Eles brincando junto. Então, de fato, é uma felicidade poder compartilhar esses dias com eles também. Certo. Uma coisa que eu achei muito legal também é as mãozinhas, que a gente deu uma representada a gente aqui. tentou, Muito legal. tentou dar uma representada, espero que você tenha gostado. Foi muito bacana. Porque foi muito marcante pra gente saber que cada criança, cada família que passa por ali tem sua marca. Sim. Não só na história, mas tipo, tá marcado mesmo, na parede, fisicamente. Sim, sim. A gente quis dar uma representada e a gente achou muito legal. E por outras perspectivas, como é a sua rotina? Minha rotina ela é bem... já que das crianças, enfim, do cotidiano é muito agitado, do assistente social, de fato, também é muito agitado, Deve né? ser uma loucura. É uma loucura, é isso mesmo. É um serviço muito rotativo, né? Nós temos capacidade para 23 crianças e adolescentes, mas no mês a gente atende muito mais que isso, porque é muito rotativo. Então, diariamente eu faço acolhimento social, atendimento, né? Dou entrada em benefício, enfim, acompanho essa família no que ela precisa. Eu brinco que a gente não desliga, né? Porque quando a gente entende a causa e o motivo, e é um serviço 24 horas, né? Então a gente está sempre ali alerta para o que eles precisarem. Qual foi o máximo de pessoas e famílias que a casa conseguiu acolher? Se falar no mês, porque aí a gente falaria no mês, né? No mês. Se eu não me engano, a gente já atendeu, acho que 38 famílias no mês. É Nossa, muito rotativo quando a gente... É muita criança. É muita criança. Mas eu lembro que você tinha comentado que vocês queriam mostrar o menos possível um hospital. Uhum. E a gente viu os quartos, os corredores, era lindo, era o do aquático, do astronauta, e a gente via, parecia mais uma escola, assim, mais uma creche do que qualquer hospital, porque eles vivem bastante em hospitais, né? É isso mesmo. Então, acho que quanto mais tirar dessa realidade, esse estereótipo de viverem hospitalizados o tempo inteiro, o ambiente da casa é perfeito para isso.
Eu acho que eles já têm uma rotina diariamente de hospital, então a gente pensa que eles não precisam, né, ficar nesse ambiente fora o tratamento. Então a gente trouxe cores para a casa de apoio, trouxe ambientes lúdicos com muitas imagens, enfim, cada andar da casa ele tem um tema específico, então até quando eles entram eles querem escolher os quartos, mas é bem gostoso, mas é para de fato trazer esse conforto, né? E eu sempre falo, se você pergunta para uma criança que já está lá 3, 4 meses onde é a casa dela, ela vai falar que é a Casa Ronald, porque ela identifica que de fato ali é o ambiente dela de aconchego, né? Que ela consegue descansar com a mãe dela, com o acompanhante dela, isso é muito importante também. Ana, quais são as principais parcerias locais que ajudam a casa no dia a dia mesmo? Bacana essa pergunta. O território de Itaquera ele é muito grande, ele é rico aí em serviços, né? Então a gente tem algumas parcerias bem bacanas, né? Com padarias que nos ajudam diariamente com pães, com os açougues também. A gente tem parceiros em algumas demandas que a gente precisa na casa de apoio, porque vale lembrar que a gente faz também captação de recursos, né? Então no dia a dia a gente precisa de ajuda, é bem bacana também. Então é sempre importante falar isso, que os parceiros são muito bem-vindos na Casa de Itaquera. Você poderia explicar para a gente melhor como funciona mais com essa relação com o McDonald's, enfim? Perfeito. O McDonald's ele é o nosso principal parceiro, né, na casa. Então, a casa tem essa questão aí com o Mac Dia Feliz, que acontece sempre no segundo sábado de agosto, né? Mas a outra metade a gente precisa captar, né, fazer captação de recursos. Então, claro, a gente tem o McDonald's como nosso principal parceiro, mas o restante a gente tem que fazer essa captação de recursos para contribuir também no dia a dia da casa de apoio. E como que é, por exemplo, se a gente quiser se tornar um voluntário? Como funciona? Perfeito. No nosso link do Instagram, a gente tem um link lá do Quer Ser um Voluntário. A pessoa se inscreve e depois nós vamos chamar para conversar, bater um papo para entender, né, conhecer a casa. E depois essa pessoa vai escolher o que ela gostaria de fazer dentro da casa também. E teve alguma mudança na sua vida mesmo, depois de entrar no Instituto e conviver com todas essas histórias, com todas essas pessoas? Perfeito. A gente sempre fala que quando a criança lá adoece, tem um antes e um pós-câncer, né? Um depois de câncer. E eu acho que isso para o profissional é a mesma coisa. Antes da oncologia pediátrica, nós somos alguma coisa e depois a gente se torna completamente outra. Hoje eu acho que eu sou muito mais sensível, né, para essas questões que tangem ao cotidiano dessas famílias e consigo também ser mais humana, sabe? Para entender que cada família é única, que cada pessoa é única também e como eu vou tratar cada uma delas, né? Que de fato toda pessoa aí tem garantia de direito e como eu vou fazer que cada uma acesse esses direitos é muito importante também a gente dar dignidade. Então, eu sou uma outra pessoa todos os dias, sabe? Todo dia eu tento ser alguém melhor. Eu acho que nessa mudança, acredito que só vivendo para você saber. É verdade. Mesmo você contando todas as suas histórias, todos os seus pontos de vista, se expressar como se sente, só você e quem está vivendo essa realidade consegue ter essa noção. Porque é algo que você fala, não parece ser tão... É claramente sério, mas Sim. a pessoa só tem esse choque de realidade quando ela acaba vivendo isso. E isso aconteceu com você, né? Isso mesmo. Eu acho que a prática, quando a gente vivencia ela, é totalmente diferente do que a gente idealiza, imagina, tudo mais. Mas é isso, a oncologia pediátrica, ela é linda. Estar numa casa de apoio é, de fato, um desafio diário, né? Não vou falar que é fácil porque não é, mas a gente encontra forças para também dar força para essas famílias, que eu acho que é o mais importante. O nosso foco maior hoje são as famílias, né? É fortalecer a família, porque é uma família fortalecida, a criança está fortalecida também para o tratamento. E qual você acha que é a importância da casa para a sociedade em si? É de grande importância, né? Nós conseguimos que famílias que não teriam condições de dar prosseguimento num tratamento consigam dar, porque nós ofertamos, né, uma hospedagem gratuita, ofertamos 5 refeições diárias, ofertamos transporte para o tratamento. Então, para a sociedade, a gente consegue que crianças e adolescentes que não teriam acesso, né, a um tratamento de qualidade, que isso é muito importante, a gente faz com que essas famílias tenham. Então, faz também, lógico, que essas famílias cheguem ao tratamento, que essas famílias tenham mais chances, né, de concluir esse tratamento. Sim. E que retornem para casas dela depois de passar tudo isso, que é o mais importante também. O que te motivou a trabalhar no Instituto? E sempre foi, tipo assim, sua visão? Você sempre quis ser assistente social?
Vou começar então da questão de ser assistente social, né? Eu nunca tinha pensado em ser, é uma história bem engraçada. Eu fiz administração também, né? Fiz técnico e eu pensava em outras questões, muito mais no ramo da administração do que da própria serviço social, né? Mas eu brinco que foi o próprio serviço social que me escolheu. Quando eu tive que escolher lá na faculdade para bolsa, enfim, cliquei em serviço social, achei interessante. Li a grade horária e falei, gente, que bacana, vou escolher. Coloquei como primeira opção e coloquei a administração como segunda opção. Enfim, fiz serviço social e fiquei apaixonada. Falei, gente, que lindo, que profissão super difícil, não é uma profissão fácil, vale dizer também, tem aí seus desafios, mas ela é sensacional. Que profissão bonita no que tange essa questão de desafios diários. A gente tem né, a nossa programação de sempre estar do lado de quem de fato precisa e necessita, que isso é muito importante. E aí eu nunca pensei em trabalhar né, numa casa de apoio, na Casa Ronald McDonald. Também acho que foi ela que me escolheu, que isso é muito importante dizer também. E hoje eu me encontro feliz, realizada. É muito bacana. Acho que não existe nada mais gratificante do que depois ser assistente social, ver uma família chegando. Acho que a melhor sensação do mundo é ver a criança saindo bem, feliz. E deixa eu te perguntar, as famílias que vão, geralmente elas voltam para passar, fazer uma visita? Sim, sim. Vale lembrar também que o tratamento oncológico ele é um tratamento longo, né? Essa criança vai ser tratada aí no mínimo 10 anos da vida dela. Mesmo que durante 1 ou 2 anos ela já é considerada fora de terapia, mas ainda existe um acompanhamento. Então é bem bacana, porque a gente encontra famílias depois de 6, 7 meses que vêm, só passam um dia e depois retornam para o seu domicílio, ou famílias que teve alta da casa de apoio, então quando elas passam no tratamento, elas vêm dar um abraço, a gente consegue de fato acompanhar uma criança que eu atendi com 5 meses, hoje com 2, 3 anos, né? Então é bem bacana, a gente de fato cria laços, se torna de fato uma família. Tem alguma história, a história mais marcante de uma família ou de uma criança em específico que você guarda para você até hoje e sempre quando falam do Instituto, você lembra dessa criança automaticamente ou lembra dessa história? Tem muitas histórias lindas na Casa de Apoio, essa é uma grande realidade, histórias de superação, que eu acho que são as mais bonitas, né? Histórias de fortalecimento de vínculos, de famílias, né? Então, talvez famílias que não eram tão unidas por causa da Casa de Apoio, enfim, do tratamento, de tudo que aconteceu, ficaram unidas. Então, histórias de famílias que ficaram muito tempo na Casa de Apoio e depois de uma alta médica puderam retornar para o seu território, que isso é muito importante também. Então, se fosse para mim escolher uma, são tantas, mas eu diria que são as histórias de superação, assim, famílias que vieram do seu território, de outros estados, né? Então, tiveram que deixar tudo para o tratamento, ficaram mais de 1 ano na Casa de Apoio, mas depois o tratamento deu tudo certo, passaram por isso, né? E tiveram a sua tão sonhada alta médica aí, que é o que a gente luta todos os dias. Isso aí. Como que você equilibra o emocional e as histórias que você lida todos os dias das crianças e dos adolescentes para você mesmo não ficar triste? Por mais que algumas sejam de superação, infelizmente, algumas histórias são tristes. Com certeza, eu acho que isso acontece também. A gente tem que entender, ainda mais se tratando do cenário que nós estamos, né, na oncologia pediátrica, que isso pode acontecer, né, percas vão acontecer, mas que isso não é rotina. O primeiro ponto aí, né? Mas a gente lida com isso todos os dias. Eu acho que a gente tem que fortalecer mentalmente, psicologicamente. Eu acho que todo profissional é bacana também procurar ajuda psicológica, se fortalecer, até para estar fortalecido e fortalecer essas famílias. Então, eu acho que é isso. No cotidiano, enquanto eu estou ajudando essas famílias, eu também acho que o profissional precisa de ajuda também, né? Então, para todos os profissionais que trabalham aí, principalmente na saúde, é importante também procurar ajuda psicológica. Então, para o pessoal de casa que também se sensibilizou, qual é a forma em que eles podem ajudar a casa Ronald McDonald em si? E se você que também quiser passar alguma mensagem para o pessoal, fica à vontade. Tá ótimo. Para quem quiser ajudar, a gente fala que é uma mão amiga, é uma rede de apoio, isso é muito importante para o nosso trabalho, para a nossa causa, né? Então, se você quiser ser um voluntário, doar um pouco do seu tempo, do seu talento, é só se inscrever na nossa página, nós vamos entrar em contato com vocês. Tem diversas formas de nos ajudar, é só entrar em contato, a gente consegue aí formar uma rede de parceria muito grande. Queria deixar uma mensagem também, que é muito importante, o trabalho da Casa Ronald Brasil, né?
com as casas Ronalds, que está aqui pelo Brasil, é muito importante. Nós fazemos um trabalho diário com famílias, que é o foco principal, e isso importa muito. Então, venham conhecer o nosso trabalho, a gente tem página no Instagram, é muito importante que cada vez mais isso se dissemine. Obrigada. Ana, muito obrigada pela sua presença. A gente agradece muito por você ter vindo aqui falar com a gente, além de ter feito o tour com a gente na Casa de Itaquera. Muito obrigada também por passar a importância do seu trabalho, a importância das casas para a gente e para quem está nos assistindo. Muito obrigada também, você que está assistindo a gente, por apoiar essa causa conosco e... Obrigada pela audiência e até a próxima.